Olá, está no ar o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate, além de estar sendo exibido no canal 6 da NET Regional, ele também é exibido pela internet no site do sindicato, que é o www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de ver, claro, as matérias que o sindicato prepara com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Participe! O tema do nosso programa de hoje é álcool no trabalho, álcool no local de trabalho. Para falar de um assunto tão importante como esse, nós convidamos uma especialista que eu já vou apresentar a vocês. Entre os dias 13 e 19 de fevereiro, o Brasil celebra a Semana Nacional contra o Alcoolismo, que no nosso país atinge cerca de 15% da população, segundo a Organização Mundial de Saúde, responsável por faltas ao trabalho, acidentes de trânsito e doenças físicas e mentais. O álcool altera a consciência e o comportamento de quem o consome em excesso. Como tratar? Quais são os caminhos para a recuperação? Como lidar com a situação no ambiente de trabalho? Essas e outras perguntas serão discutidas agora para abordar com a nossa especialista convidada da Fundacentro, Tereza Luiza Ferreira, psicóloga e tecnologista da Fundacentro. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vinda aos estúdios da TV Osasco, Tereza. Obrigada, Eduardo. Eu começo perguntando se o alcoolismo, Tereza, é uma doença. O alcoolismo é uma doença, foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como doença. No Brasil, a partir de 91, o Ministério da Saúde também reconhece como doença, diz que assim deve ser tratado, como se uma doença crônica, inclusive. O Ministério da Saúde diz que deve ser tratado como se trata uma diabetes, como se trata uma hipertensão, né? É possível identificar no início se a pessoa é alcoólatra ou não? É difícil, porque para um alcoolista, ele demora um certo período de tempo, e não é um período curto de tempo, né? Alguns estudos colocam 15 anos, um período de 15 anos para que se defina uma pessoa como alcoolista, para que a dependência se instale. Outros colocam de 10 a 20 anos, né? Então fica difícil, mas você pode observar, né, a frequência e a quantidade de bebida alcoólica que é ingerida. É um indicador. E visivelmente não tem como detectar se a pessoa consome álcool ou não, se ela é alcoolista, como você acabou de citar. Tem algumas alterações, é lógico, porque, veja, o álcool ele é um estimulante e, ao mesmo tempo, ele é um depressivo. Então, a pessoa pode ter, com certeza terá, alguma alteração imediata de comportamento, como euforia. Tá? Por exemplo, imagine você em um ambiente de música, de dança, um lugar onde se consome bebida alcoólica, né? Onde mais facilmente se consome bebida alcoólica. Você percebe isso claramente nas pessoas, né? Após a ingestão, uma desenvoltura maior para dançar, para conversar, para falar, né? Então, tem esse componente também da desinibição. Então, esse é um indicador, uma característica que pode ser observada em quem consome a bebida alcoólica. Ao mesmo tempo, com o consumo mais acentuado, mais prolongado, vem também o efeito depressor. Porque o álcool, tanto ele é estimulante, como ele é depressor. Estreitando mais ainda esse assunto tão polêmico e importante, Tereza, a família e o emprego são os mais afetados nessa questão. Sim. Né? Como eles devem proceder diante da situação de alcoolismo? Começando pela família, né? Pela família. As duas situações são muito difíceis, né? Porque na família existe todo o envolvimento afetivo, né? E às vezes pode-se não enxergar que o problema está acontecendo ou está se instalando, né?
Mas no caso de um problema já estar instalado, tem que procurar uma ajuda. Uma ajuda, seja de um AA, Certo. né? Seja de um profissional especializado no assunto, um CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, atualmente, estão dando assim, um certo apoio, né? Alguma ajuda para que se aprenda a lidar. Vamos dar um exemplo simples. Os alcoólicos anônimos, eles têm um grupo que chama Al-Anon, que é para parentes de alcoolistas. Alcoolistas. Tá? Como lidar, então? Então a pessoa indivíduo, vai né? frequentar esse grupo para aprender, junto com os outros familiares de alcoolista, como é que lida com isso. Né? Interessante. Falar dos problemas que enfrenta ao ter que lidar com um alcoolista, com uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica. Agora, Tereza, o alcoolista, ele muitas vezes ultrapassa essa barreira de só apenas consumir álcool, que vem aí, dentro de uma família, por exemplo, a questão da violência e tal. Sim. Isso é tratado de que forma? A gente tem visto muito agressões, né? São muitos casos de agressão e o álcool está diretamente, a gente vê as estatísticas, o álcool está relacionado com as questões violência doméstica, violência contra crianças, né? Acidentes de trabalho, acidentes de trânsito. Com relação ao acidente de trânsito, a gente já tem uma legislação mais pontual, mais firme, né? Mais rígida. Que inclusive, né, diminuiu, comparado com os índices de 2012 para esse ano, diminuiu o número de acidentes e mortes nas rodovias. Né? Em decorrência dessas leis, exatamente. As leis que estão sendo mais rígidas. Né? Exatamente. Eu entendo que deva haver a gente deve pensar na questão do bom senso. Tá. Né? Agressão física é lastimável. Né? Se começa a acontecer agressão física dentro de casa, então é mais do que na hora, passou da hora de procurar ajuda, até ajuda legal, ajuda jurídica mesmo, né? Certo. No caso. Porque assim, o alcoolista ele tem muitos problemas de desmantelamento da sua vida. Né? Seja a perda, separação de esposa, separação de filhos, né? A perda do seu emprego. Né? Então, uma série de questões, são pontos críticos que, quando eles acontecem, muito tempo já passou. Nós falamos da família e em relação à empresa. Ao emprego, se baseia apenas na questão da segurança do próprio indivíduo, ou seja, ele se machucar durante o seu trabalho. Como você viu o lado da empresa, o alcoolista na empresa? Que assim, Vamos fazer o seguinte, você vai responder essa minha pergunta no próximo bloco. Nós estamos recebendo em nossos estúdios a tecnologista, especialista da Fundacentro, Tereza Luiza Ferreira, e também psicóloga, tratando o tema álcool no local de trabalho. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Quer informação que te traga conteúdo e que gere negócios? Bem Mais Osasco. Entretenimento, saúde, educação, moda, economia, beleza, decoração, dentre outros temas. Disponível em vários pontos de distribuição, também no formato eletrônico e para seu conforto através de assinatura. A boa informação e o sucesso de seu negócio. Bem Mais Osasco. Sua revista. Em 1985, quando a polio causava paralisia em 1.000 crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta: erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é humanidade em ação. Isto é Rotary.
estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu disse a você que o intervalo é rapidinho, porque o tema é muito importante para você que está em casa. Álcool no local de trabalho. Minha convidada é a tecnologista da Fundacentro, Tereza Luiza Ferreira. Tereza, nós tratamos no final do primeiro bloco a questão do alcoolismo no ambiente familiar. Como tratar no ambiente de trabalho? Certo. A questão também é complexa aí. Porque nós entendemos que determinados tipos de trabalho, determinadas tarefas, determinados ambientes de trabalho podem levar o indivíduo, o trabalhador, né, a consumir bebidas alcoólicas. Por exemplo? Né? Por exemplo, atividades que são ligadas onde existe o trabalho sujo, por exemplo. Uma atividade relacionada a isso, coletor de lixo. Existem vários estudos, eu também realizei um estudo sobre esse assunto, onde existe um consumo alcoólico muito grande, muito alto. Outras atividades, trabalhos que são isolados. Por exemplo, pessoas que têm que ficar afastadas de sua família. Em alto mar, por exemplo, dentro daquelas plataformas. Né? Atividades também que têm o trabalho pesado. Né? De uma forma geral, assim, existe um consenso de que a maior parte das atividades que são muito discriminadas socialmente, que carregam um ranço muito grande de exclusão, de marginalização pela sociedade. Tá? Então, essas pessoas, esses trabalhadores, é como se eles limpassem a alma. Né? Ficam muito vulneráveis. Muito né? vulneráveis, muito Nessas expostos. Situações. Exato. Né? A população a diversos tipos de problemas, riscos no trabalho também. Então, existe essa linha de pensamento que diz que o trabalho pode ter riscos, né, invisíveis, riscos psicossociais que pode desencadear um processo de alcoolismo. Tá? E aí também existe a pergunta que você me fez, como lidar com isso dentro do trabalho? Né? Como lidar com essa questão? A OIT recomenda que se crie comissões tripartites. Certo. Tá? Para ver essa questão no trabalho. Coloco alguns preceitos, como, por exemplo, a questão do sigilo com relação ao alcoolista. Porque, Eduardo, a gente tem que pensar que o alcoolismo ele deixou de ter aquele ranço, não que ele deixou de ter, ele ainda tem o ranço, né, da visão moralista, que era do alcoólatra. Veja que mudou a denominação. Antes era chamado alcoólatra porque era um indivíduo apaixonado, louco por álcool, pela bebida alcoólica. Perfeito. Tá? O alcoolismo muda, é uma tentativa de mudar essa conotação. É quando deixa esse aspecto individual, que era a pessoa que bebia porque gostava, para se tornar uma doença. Que é quando a OMS define o alcoolismo como doença, né, e que assim deve ser tratado. O Ministério da Saúde define também no Brasil como uma doença e assim deve ser tratado. Né? Então, para começo de assunto, assim, a necessidade de se estabelecer uma política dentro de uma empresa que defina como esse alcoolismo vai ser tratado. Nós vamos tratar como doença, nós vamos tratar com uma visão de que o indivíduo é responsável pelo seu vício de beber, que ele é um viciado, que ele é um cachaceiro. Então, as empresas já estão mais conscientes de que os trabalhadores com problemas com álcool devem ser encaminhados para programas de prevenção, como diz a OIT? Eu acredito que as empresas estão tentando discutir essa questão. Não acho ainda que seja uma coisa tranquila, efetivada. E o ambiente de trabalho é um excelente local para tratar esse problema. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque você não tira o suporte de uma pessoa. Você mantém ele no seu trabalho com algumas condições de tratamento, com algumas regras. Fundamental se faz aí, no caso, a presença da chefia. Porque quem vai detectar isso? Quem vai informar, por exemplo, a um departamento de recursos humanos? Né?
Quem vai saber? É exatamente quem está mais próximo, né? Agora, no caso de baixo rendimento desse trabalhador, das faltas constantes, como a empresa pode proceder? Porque o alcoólatra pode ser demitido por justa causa? Não deveria. Mas não pode. Não deveria ser, né? Eu não vou dizer para você que ele não é, mas ele não deveria ser. A OIT coloca isso muito claramente, que se deve assim tentar assegurar uma estabilidade. E eu acho que nesse sentido, de assegurar uma estabilidade, é assegurar uma confiança, né? Se o alcoolismo é uma doença, ele não pode ser demitido por justa causa, então. Se é doença, não pode. Certo. Essa visão precisa ser ampliada. Você colocou uma coisa muito interessante agora, né? Que essa visão tem que ser ampliada. Se é tratado como doença, a grande briga é estabelecer um nexo causal entre alcoolismo e trabalho. Tá? Essa é a grande questão atualmente. Discussão é essa. Agora, é a discussão. como a empresa pode identificar, já que ela não pode demitir por justa causa, por se tratar de uma doença, isso é fato, a OIT própria já mencionou isso, como então identificar numa seleção, por exemplo, de uma admissão de um trabalhador, como identificar que ele é um alcoolismo, né? Ele é um alcoólatra? Certo. Atualmente, pelo que eu sei, as empresas estão fazendo seleção através de dinâmicas de grupo. Tá. Né? Muito pouco, assim, não que muito pouco, se dá ênfase, sim, importância ao currículo, mas está se levando muito em consideração a forma de lidar, de trabalhar em grupo, as habilidades, as competências, esse tipo de coisa. Através de uma dinâmica de grupo, pode ter alguns indicadores, sim. Através de entrevistas, através de testes psicológicos, também pode ter indicadores de que a pessoa tenha algum problema desse tipo. Né? Indicadores. Tá certo. Estamos recebendo em nossos estúdios a tecnologista da Fundacentro, minha amiga Tereza Luiza Ferreira, tratando o tema álcool no local de trabalho. É o tema do programa. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, que está aí no seu vídeo. É o visãoemdebate@ig.com.br. Acessando também o site do sindicato, você vai poder assistir a reprise desse programa, www.sindimetal.org.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não pega aí o controle da sua televisão e não mude de canal, porque a gente volta rapidinho. Fique conosco, não saiam daí. Esse é o João Barbeiro, um verdadeiro perigo ao volante. Não respeita nada nem ninguém. Não dá sinal, não dá preferência e não dá atenção alguma à sinalização. João Barbeiro se acha espertinho e sempre quer se dar bem. Mas quando avança o sinal, acaba se dando mal. Seu Barbeiro! No trânsito, não seja como João Barbeiro. Respeite as leis, os pedestres e seja consciente. Ajude a Polícia Militar a ajudar você. Ao ir com seu filho a lugares de grande movimento, coloque no bolso de seu filho um papel com nome e endereço. Sempre segure a mão do seu filho. Polícia Militar. A segurança que você vê. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje, álcool no local de trabalho. Minha convidada é a tecnologista da Fundacentro, Tereza Luiza. Tereza, como os trabalhadores podem agir para ajudar a um colega, por exemplo, que trabalha com ele e é alcoólatra? Como ajudar? Em primeiro lugar, se informar sobre o tipo de benefícios, digamos assim, que uma empresa tem. Tá.
Isso é importante, né? Ok. Ver se tem algum programa dentro da própria empresa que possa ajudar. Aí a gente se depara com a questão do preconceito, a gente se depara com medo do desemprego, se depara com essas questões. Procurar, se não for por aí, procurar, por exemplo, um centro de atendimento psicossocial, né? E eu acho que a etapa mais difícil vai ser tentar convencer esse amigo de que ele está com problemas. Tá. Né? Ok. Porque, como você falou em outro bloco, quem tem o problema dificilmente acha que tem. Exato. Né? Mas você pode começar a pensar na dosagem Sem dúvida. que a pessoa ingere num dia. Agora, Tereza, como podemos diferenciar de uma pessoa que bebe socialmente daquela que é viciada? Como diferenciar essas duas situações? A quantidade de bebida. Né? Por exemplo, 3 doses de uma bebida destilada todos os dias, ou quase todos os dias, já é um indicador de que a pessoa tem problemas com alcoolismo. Há como prevenir, por exemplo, na empresa, o consumo de álcool? Como ela deve agir antes, durante e depois do expediente? Uma das coisas que se coloca com relação ao consumo de álcool é o fácil acesso à bebida. Perfeito. Tá? Então, assim, não sei se poderia, por exemplo, impedir ou proibir que existam bares próximos à empresa. Isso não existe. Tá. Né? Mas existe também um problema sério que é assim, que nós consideramos, nós que pesquisamos essa questão da saúde e trabalho, são as condições de trabalho dessas pessoas, as condições de trabalho e a sua organização de trabalho. Que condições de trabalho ela tem? Né? Tem lugares que nós visitamos, por exemplo, que nós não vemos nem água potável para o trabalhador. Né? Nós não vemos refeitórios, que são as condições de conforto e higiene, refeitórios, banheiros, que estamos falando de um mínimo. Né? E temos também uma outra questão que é muito séria, que pode estar muito ligada, que nós acreditamos que está ligada ao desenvolvimento de um processo de alcoolismo, é a questão da organização do trabalho. Os turnos de trabalho, os horários, a jornada de trabalho, o ritmo de trabalho, as relações entre as pessoas, né? Que liberdade, que condição, que possibilidades eu tenho, por exemplo, de opinar sobre o meu trabalho, né? O tipo de trabalho que é desenvolvido, o significado desse trabalho para o mundo. Né? Não é somente trabalhar, mas sim, que trabalho é esse que eu faço? Né? Essas questões estão relacionadas com o desenvolvimento de um processo alcoolista. Agora, Tereza, um tema, voltando à questão da família, o vício pode ser passado de pai para filho? Existem estudos que dizem que pais alcoolistas têm mais tendência de terem filhos alcoolistas. Não tem mais tendência, mas assim, tem também filhos alcoolistas, mas não são estudos, alguns estudos, como existem estudos também que dizem que não. Tá. Então não é uma coisa definida ainda. Não vou fechar a questão. Tá, perfeito. Tá? E como pode ser evitado, você já falou, tratamento e buscar ajuda. Isso. Né? Enfim. Queria que você deixasse um recado para todas as pessoas que nos assistem. Muitos deles, graças a Deus, são muitos os trabalhadores que nos acompanham no Visão Trabalhista Debate. Agradeço pela audiência de todos de antemão. Deixa uma dica para as pessoas que têm algum problema, ou que conhecem alguém que tem algum problema ligado ao álcool na família ou no local de trabalho. Queria que você deixasse um recado para essas pessoas que nos assistem e mesmo que não são, mas que conhecem alguém. Tá. Eu acho que a questão básica, assim, que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas, é a questão do medo. Né? De uma forma ou de outra, os alcoolistas, e a gente entende dessa forma, que eles são, de uma certa forma, impedidos de falar, impedidos de se expressar. Né? É como se a liberdade estivesse longe e eles terminam utilizando-se da bebida alcoólica como uma forma de se lavar por dentro, como uma forma de encarar o olhar do outro, né? Para se livrar de uma vergonha também. Né? Então, primeiro, o que eu deixaria para as pessoas assim é procurem pensar sobre a questão do medo e da vergonha. Né? E tentem lidar com ela.
né? Se o Ministério da Saúde fala que é para ser tratado como diabetes, como uma hipertensão arterial, procure lidar, procure ajuda médica, procure ajuda psicológica, porque o alcoolista, ele tem um desarranjo no corpo, né? Já visto que depois sérios problemas de saúde, delírio, tremens é o último grau, ele vai enfrentar, né? Problemas de relacionamento, e ele não consegue ficar sem aquilo. Ele tem um desequilíbrio, um desarranjo. Procure ajuda médica, né? E a família é muito importante nesse processo de é um recuperação, suporte, né, Tereza? Porque o alcoolismo, o alcoólatra, enfim, ele é marginalizado, como você já Sim, citou. isso. Ele perde o respeito, enfim, as pessoas têm que entender e enxergar que é uma doença, né? E ele precisa de ajuda. Não só olhar quando ele está bêbado e falar que aquela pessoa não presta. Acho que a família, nesse momento, a sociedade num todo, deve respeitar e deve sempre poder ajudar de uma forma direta ou indireta para que esses indivíduos sejam tratados e sejam respeitados como gente, né? sim, com certeza, tudo isso que você está falando. E assim, procure ajuda para si própria, para a própria família. Porque a família ela começa a se organizar de uma forma, né, para lidar com aquele problema do alcoolismo, né? Se esse problema está sendo direcionado para uma solução, a família também precisa desaprender essa forma que ela aprendeu antes e passar a viver de uma forma mais saudável. Sem dúvida. Bom, tratamos o tema álcool no local de trabalho. Estive aqui com a minha convidada, ela que é tecnologista da Fundacentro, Tereza Luiza Ferreira. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Um tema tão importante que nós abordamos aqui. Você pode, aí em casa, acessar o nosso site e ver a reprise do programa desse tema tão importante. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu só queria fazer uma correção, enfatizar uma questão com relação aos estudos que dizem que o álcool, que você me perguntou agora há pouco, filhos de pais alcoolistas podem... Sim, né? segue, né? Uhum. O pai que é alcoólatra, o filho pode... Isso. Então, existe um maior peso, sim, nesse sentido. Pode ser passado para o filho. Não é passado, mas algum componentezinho fica. Existe para uma maior facilidade. Seja por outro lado, despertado. Por outro lado, a gente tem a questão do exemplo, né? Um filho de pai alcoolista, de tanto ver situações de agressão e de desespero, adotar exatamente a postura oposta. Então temos os dois lados aí. Isso. Tá certo. Tereza, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Obrigada a vocês. Metalúrgicos que nos assistem, as inscrições para os próximos cursos do sindicato têm parceria com o Senai. Começam no dia 20 de fevereiro e vão até 21 de março. Você quer saber mais informações sobre essa parceria, que mais uma vez o sindicato faz para você? Acesse o nosso site www.sindmetal.org.br/Senai e tenha mais informações. Clique, participe. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por ter ficado conosco até agora. Você já sabe que o nosso programa só é possível com a sua participação. Clique no nosso e-mail, participe do nosso programa, enviando sugestões a temas do programa e perguntas aos nossos convidados. visãoemdebate@ig.com.br. Nos encontramos no próximo programa. Eu te vejo, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau!